Oi pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos que são comuns às operações de fusão, incorporação e cisão. Então, começando aqui por relembrar algumas noções fundamentais, né? O que é cada uma dessas operações e por que elas podem ser escolhidas no lugar de uma outra operação, especialmente no lugar de uma compra e venda, né? E a gente vai voltar a cada uma delas depois em detalhes, mas como ponto de partida, a fusão é a operação em que duas empresas diferentes se unem e dão origem a uma nova empresa, que é a resultante de uma combinação daquelas duas que existiam anteriormente. Já na incorporação, nós vamos ter também duas empresas diferentes, só que uma empresa vai absorver a outra. Então a gente vai continuar, né, tendo uma daquelas empresas continua existindo e a outra é absorvida, ela vai ficar dentro daquela empresa que já existia. E por fim, na cisão, a gente tem uma empresa que se separa. Né, um pedaço daquela empresa sai e ele vai dar origem a uma nova empresa, ou pode até ser incorporado por uma outra. Tem algumas variações, mas a essência é essa. No caso da fusão e da incorporação, a gente tem essas duas empresas se unindo. Quando a gente pensa no contexto de uma operação de M&A, no âmbito de um pensamento de M&A, a diferença fundamental, a diferença primeira é que você não tem um pagamento em dinheiro. Né? Se duas empresas querem se unir, uma empresa pode comprar outra, então ela vai pagar dinheiro para os antigos donos e vai comprar aquela empresa. É uma possibilidade. Na operação de fusão ou de incorporação, essa união se dá, em princípio, sem pagamento em dinheiro. Você tem algo que é um equivalente a um pagamento em ações. Quando você tem uma incorporação, a sociedade que vai ser incorporada, os acionistas daquela sociedade eles vão ser pagos, por assim dizer, não em dinheiro, mas com ações da sociedade incorporadora. Essa é até uma das razões adicionais pelas quais as companhias podem abrir capital. Porque quando a companhia tem a ação negociada em bolsa, é uma proposta muito mais atraente para os donos das empresas que vão ser parte dessa operação ser pago ou receber com uma ação que é negociada em bolsa, porque essa ação tem liquidez. No caso da cisão, ela pode ser vista assim num primeiro momento como uma operação diversa, até distinta, né? Porque enquanto em fusão e incorporação a gente tem basicamente duas empresas se unindo, na cisão a gente tem uma empresa que se separa em duas. Ela pode estar num contexto de M&A, num contexto de fusão também, quando uma empresa quer vender só uma parte do seu negócio, então ela faz a cisão e vende aquele pedaço para outra empresa. Ou ela pode representar de fato uma separação, né, em que você vai ter aquelas duas unidades distintas. Mas também a gente tem aqui uma operação que se resolve essencialmente em troca de ações. Os acionistas vão continuar ali donos, no caso da cisão, das duas empresas cindidas, tendo participações societárias em ambas. Você também não tem, em princípio, um cenário aqui de pagamentos em dinheiro. Tem uma exceção bastante específica, mas que não é de todo incomum, que é a hipótese em que você tem uma operação de incorporação, em que uma parte das ações que são dadas para os acionistas da sociedade incorporada são ações resgatáveis. Você tem uma viabilização de pagamento em dinheiro nessa operação. A gente volta a esse tema, mas ele não chega a descaracterizar essa divisão, porque mesmo nessas operações, geralmente esse pagamento em dinheiro é só uma parcela do negócio, você não deixa de ter um pagamento em ações como uma parte significativa da operação. Então isso daqui, para a gente começar e fazer essa recapitulação, né, são as explicações básicas ali do que é uma fusão, o que é uma incorporação, o que é uma cisão. Na frente a gente vai falar também da incorporação de ações, que é uma outra modalidade, e as diferenças básicas que a gente tem pensando em uma compra e venda. A gente tem, é claro, não podemos deixar de mencionar o cenário que você pode ter de fusões, de incorporações dentro de um mesmo grupo de societário, em que a gente vai estar fazendo essas operações menos por uma razão de M&A, mesmo por uma razão de trazer novos negócios, porque a gente já estava tudo dentro do mesmo grupo, mas por uma razão de organização, de redução de custos ou mesmo de aproveitamento tributário. Então, feita essa introdução, a gente passa para o próximo tópico. Então, indo aqui agora um pouco no detalhe do que são essas operações e esse regime geral. Isso daqui, o regime básico, tem disposições no Código Civil,
mas eu vou trazer aqui as da lei das SA, a gente pensando, né, no âmbito mais de relações com investidores, de companhias abertas, é a fonte básica e é também uma lei que trata de modo bastante didático dessas operações e bastante detalhado. Primeiro, a gente tem a previsão ali de que as operações podem ser entre sociedades de tipos iguais ou diferentes. Ou seja, eu não tenho que ter necessariamente uma fusão de duas sociedades anônimas ou de duas sociedades limitadas. Eu posso ter tipos distintos, né? Uma sociedade anônima incorporando uma limitada, uma fusão entre uma limitada e uma sociedade anônima. Em segundo lugar, a previsão de que ela deve ser deliberada na forma prevista para alteração do estatuto ou do contrato social. E nas operações que houver a criação de sociedade, eu tenho que observar as normas reguladoras da constituição da sociedade do tipo. Então, se eu tenho uma operação de fusão, em que duas sociedades de quaisquer tipo se unem e a sociedade nova vai ser uma sociedade limitada, nesse caso, eu tenho também que observar todas as regras para criar uma limitada nesse ato de fusão, porque ele vai estar, né, além de unindo as empresas, ele vai estar efetivamente criando essa nova sociedade. Por isso eu tenho essa previsão de observância dessas regras. Um segundo ponto aqui que a lei nos traz é que os sócios ou acionistas, né, e ela fala em sócios ou acionistas justamente porque pode ser acionista da sociedade anônima, sócio da limitada e de outros tipos, eles recebem diretamente da companhia emissora as ações que cabem para eles. Então, trazendo aqui um gráficozinho simples, né? Um cenário que eu tenho uma sociedade incorporadora A, que vai incorporar a sociedade B, o que eu vou ter na evolução? Vou ter, num novo cenário aqui, a sociedade A é a resultante, ela é incorporada, ela incorporou a B está ali dentro, eu coloquei ela num quadradinho para fins ilustrativos, mas na incorporação ela efetivamente é dissolvida, ela não existe mais, o que vai existir dentro da A eram aqueles ativos, aqueles passivos, aqueles direitos, aquelas obrigações que eram da B, vão passar a ser da A. Então o imóvel que era da B, vai ser averbado ali no registro de imóveis, que agora ele é de propriedade da A. Contratos dos empregados da B, vai ser anotado ali que passaram a ser contratos com a sociedade A. E quem era acionista da B vai receber desta sociedade A, na incorporação ela vai fazer um aumento de capital e por força do aumento de capital entrega para os acionistas da B ações da A e assim eles passam a ter todos eles, acionistas antigos de A e acionistas antigos de B, passam a ser todos acionistas de A. Isso aqui é a essência da incorporação e vai ser também com pequena adaptação na fusão. A gente tem uma segunda regra muito importante, especialmente quando a gente vai olhar para as companhias de capital aberto, né? Quando a gente está pensando em uma operação que envolve esse tipo de empresa, a regra de que as sociedades que sucedem também devem ser abertas. O que quer dizer isso daqui? Vamos dizer que eu tenha, por exemplo, uma companhia fechada, que não é listada em bolsa, e uma aberta, que é listada e negociada em bolsa. Essa fechada pode incorporar essa aberta? Pode. Ela pode fazer isso, não tem uma proibição. Mas o que acontece num cenário desse? Aqueles acionistas da aberta e as ações que eles tinham da aberta vão ser substituídas por ações da companhia fechada. Então, aquele acionista que tinha uma liquidez, que tinha possibilidade de a qualquer momento, se quisesse transformar sua ação em dinheiro, vender essa ação em bolsa, quando a sociedade vira fechada por força dessa operação de incorporação ou por força de uma fusão, ou até mesmo em uma cisão, na qual tem a criação de uma nova sociedade fechada, em todos esses cenários, esses acionistas, se a sociedade era aberta e vira fechada, eles se transformam em uma fechada, né, para ser mais preciso aqui, eles vão perder aquela liquidez, aquela liberdade de negociar as suas ações. Então a gente tem duas proteções aqui nesse sentido. Um primeiro é a da lei. A lei tem a regra de que a companhia ela deve obter o registro de companhia aberta no prazo de 120 dias. Se ela não faz isso daqui, é ser uma sanção de direito de retirada dos acionistas. Então esse aqui é o cenário. Companhia aberta, passados 120 dias, né, a sociedade que resulta de uma incorporação, de uma fusão ou de uma cisão, ou ela vai também obter um registro de companhia aberta, ou os acionistas vão ter um direito de recesso, um direito de retirada, eles vão poder chegar para a sociedade e falar, olha, eu não quero mais ficar na sociedade, eu quero receber um pagamento pelas minhas ações em dinheiro.
Essa é uma proteção, mas ela tem algumas limitações que a gente vai examinar mais para frente, mas tem uma regra especial do novo mercado. Né? No caso do novo mercado, a gente tem uma regra especial que é um pouco diferente. Ela tem a mesma previsão ali de que você tem que ter um ingresso em 120 dias, mas ela não tem alternativa do recesso. Então existe de fato essa obrigação, e a única hipótese de afastar esta obrigação aqui é uma aprovação pelos acionistas. E, importante notar, pelos acionistas titulares de ação em circulação, ou seja, não conta aqui o voto do controlador, nem o voto dos administradores, são só esses acionistas de mercado, por assim dizer, esses acionistas que têm ação em circulação que podem aprovar essa operação. Com isso você garante que pelo menos a maioria desses acionistas não vai ser forçada, não vai ser obrigada a ir para uma sociedade que não tem ações negociadas em bolsa. Ou ela vai ter a sucessora, a nova sociedade, vai ter ação negociada em bolsa, ou ela vai ter tido pelo menos essa aprovação da maioria dos titulares de ação em circulação. Dando seguimento aqui, no ponto de vista de organização dessas operações, a gente tem documentalmente um documento que é chamado de protocolo e justificação, habitualmente então o mesmo documento, que tem as condições da operação de incorporação, fusão ou cisão. Esse protocolo, a lei fala que ele é firmado pelos órgãos de administração ou pelos sócios da sociedade, uma regra importante, porque quando a gente pensa em uma sociedade anônima que pode ter milhares, dezenas de milhares de acionistas, pode ser até inviável você pensar em uma assinatura pelos sócios, a assinatura tem que ser de fato pelos administradores. Quando você vai para um outro tipo societário, aí talvez, né, ou mesmo uma sociedade com poucos acionistas, você tem essa possibilidade. E o que tem que constar do protocolo e da justificação? A primeiro dado, e que é economicamente o dado mais importante, é o número, espécie e classe das ações que vão ser atribuídas, as ações que vão ser atribuídas em substituição dos direitos dos sócios que vão ser extintos pela operação, né? Esse daqui é o ponto-chave de avaliação. Quando você tem uma incorporação, uma proposta de incorporação, do ponto de vista econômico, a relação de substituição é o que vai determinar efetivamente o preço. Se eu tenho duas sociedades e falo, olha, eu vou trocar duas ações por uma, ou uma ação por duas, é aqui que eu estou dando a minha avaliação das empresas. Você fala, olha, eu vou incorporar e para cada ação de uma eu vou dar uma, daqui eu tenho uma conta implícita. E uma conta que tem que ser feita considerando o número de ações que cada sociedade tem também. Às vezes, no primeiro momento, a pessoa fala, nossa, ele está falando que vai para cada 10 ações vai dar apenas uma. Isso é pouco, isso é muito. Isso não quer dizer nada. Vai depender de quantas ações cada sociedade tem, qual é a avaliação delas, e uma vez que você pega esse valor de avaliação, divide pelo número de ações, qual é o valor por ação que você está dando naquela operação. Essa relação de troca é o dado principal, é o dado que o acionista tem que ver acima de todos, né, além, é claro, de outras condições, antes de decidir se ele vai votar ou não em uma operação dessa, se ele vai continuar ou não na empresa. E é um ponto crítico também de negociação. Quando se você for um executivo de uma companhia aberta, ou de uma fechada que está em uma operação dessas, um dos pontos chaves da operação, da negociação vai ser exatamente essa, definir qual é a relação de troca, que é essencialmente definir qual é de fato o preço que uma sociedade estaria pagando pela outra. Eu trouxe aqui um exemplo de um trecho de um protocolo e justificativa de incorporação, aqui no caso do Banco Mosaico pelo Banco Pan. Então, vamos ver aqui alguns pontos, né? Esses documentos, eles costumam, quando é de companhia aberta, eles são públicos, ficam disponíveis no site da CVM, tem que ser apresentados para os acionistas poderem votar. Então, aqui, só para trazer alguns exemplos de tratamento desse tipo de operação. Então, a gente teria aqui incorporação da totalidade das ações. Como resultado, o Mosaico passaria a ser 100% do Banco Pan, ou seja, você tinha Mosaico e o Banco Pan, Mosaico ia ficar embaixo do Banco Pan e os acionistas que eram acionistas da Mosaico vão virar acionistas do Banco Pan. Tinha ali algumas condições suspensivas previstas, muito comum nesse tipo de operação. E aqui a relação de troca, Os acionistas da Mosaico receberiam para cada ação ordinária da Mosaico 0,8 ações preferenciais do Banco Pan. E além disso, um bônus de subscrição
esse bônus de subscrição aqui, ele era um mecanismo para você, na verdade, fazer uma relação de troca como que variável. Então a relação de troca aqui era 0,8, mas ela podia aumentar se verificada essa condição. Então a condição nesse caso aqui era uma questão de valor de cotação. Então, se o valor da cotação, né, atingisse ali, observasse um patamar mínimo, você teria a possibilidade também de ter esse bônus de subscrição como uma maneira dos acionistas receberem ações adicionais. Então aqui um exemplo ali do básico seria a incorporação, pura e simplesmente esse bônus de subscrição é um título que permite um ajuste observado uma condição dessa relação de troca, mostrando aqui já uma operação de incorporação que já foge um pouco do básico, né? Já tem um detalhe, uma negociação um pouquinho mais complexa. E aí, seguindo aqui, você tem uma previsão ali de que eu tenho que ter também os elementos de ativos e passivos que vão formar cada parcela, no caso de cisão. Cisão é aquela operação de separação da empresa, então eu tenho que falar no protocolo o que está saindo da empresa. Ah, está saindo um imóvel, está saindo veículos, estou tirando créditos e o passivo também. Estou tirando um imóvel e uma parcela de financiamento em aberto, já posso jogar isso para outra empresa, é uma possibilidade. Aqui um exemplo de cisão é um caso das Sendas e CBD, em que teve a segregação da unicidade de cash and carry, por meio de uma cisão parcial. E aqui tinha ali a menção justamente aos elementos que iam constituir a parcela cindida. Nesse caso aqui, a parcela cindida era já uma participação societária. Então, como a participação já é um conjunto de ativos e passivos, a descrição é relativamente simples. Aqui no segundo exemplo, da Hipermax e Brain Pharma, a descrição está ali. Vai ser o que? Ativos e passivos relacionados a uma determinada atividade. Fabricação e comercialização de medicamentos da antiga e extinta Lupper Indústria Farmacêutica. Aqui é uma coisa que não é de todo incomum, às vezes uma sociedade incorpora outra e depois decide separar aquilo que foi incorporado. Então ela não vai separar a participação societária, porque ela já tinha incorporado e sumiu, mas ela vai que reconstruir aquela sociedade que ela tinha incorporado para promover a separação, e o método nesse caso aqui foi o da cisão. Quando eu tenho e aí eu posso ter uma lista aqui, né, para dar um exemplo de ativos e passivos sendo discriminados numa operação dessa natureza. Tem que ter também uma questão de avaliação de patrimônios, né? Quando a gente tem essas operações, a gente vai ter, por exemplo, no caso da incorporação, uma sociedade incorpora outra e isso daqui vai ser tratado como um aumento de capital. Os aumentos de capital, quando eles são em bens, você sempre tem uma regra de avaliação para garantir que os bens eles têm no mínimo aquele valor que eles estão sendo atribuídos no capital social. Isso para garantir que o capital social seja efetivamente representativo do valor aportado na companhia. Para proibir, por exemplo, que a companhia tenha um aumento de capital, coloque-se ali um bem que vale R$1.000 e aí no aumento de capital se diz que aquele bem valeria R$10.000, isso daí criaria uma impressão ilusória de valor que poderia iludir os investidores, os credores da sociedade. Por isso a gente tem essas regras de avaliação de patrimônios. A gente tem ali um detalhamento aqui também de critérios de avaliação do patrimônio. Aqui também trouxe um exemplo do caso do Banco Pan e da Mosaico, em que você teve ali a contratação do avaliador. Temos que ter ali a data base da avaliação e qual é o tratamento das variações posteriores, porque eu tenho a avaliação no momento, mas eu posso ter um gap de tempo entre ter a avaliação e ter a efetiva incorporação. Então é preciso disciplinar como é que vai ser tratado esse gap. Aqui é um exemplo de forma de tratamento de um protocolo. Aqui tem um outro exemplo também, né, no caso das sendas, que elas seriam suportadas exclusivamente nas sendas. A gente tem também na lei a previsão de que você tem que dar um tratamento para as ações que uma sociedade possua pela outra numa operação dessas. Porque eu posso incorporar duas sociedades que não têm nenhuma relação entre si, mas eu posso ter uma incorporação na qual uma sociedade já era acionista da outra. Nesse caso, eu tenho que disciplinar como é que eu vou tratar isso daqui. A gente tem ali, para dar um exemplo desse caso aqui, eu tenho uma incorporadora que é a B, que vai ser incorporada, só que a B tinha já ações de A. Nesse caso,
como resultado, eu teria o quê? Dentro da sociedade a sociedade B, mas como a sociedade B tinha ações da A, eu teria ações da sociedade A dentro da própria sociedade A. Né? Uma companhia pode ter as suas próprias ações, ela pode ser sócia de si mesma? Essa é uma pergunta um tanto quanto complexa. Ela não pode ser dona de si mesma, mas a companhia pode ter ações em tesouraria. Ela tem ali algumas regras, tem limites percentuais, tem limites, ela precisa ter um lastro em lucros ou reservas, mas dentro desses limites é possível que ela tenha ações em tesouraria. Então, no caso desses, essas ações poderiam ser tratadas como ações em tesouraria. Seguindo aqui, é preciso haver ali o projeto do estatuto ou regramento da nova sociedade. E na parte da justificação, ela é algo de fato ali mais explicativo, onde vai ter por que aquela operação, aquela união está sendo recomendada para os acionistas. Em termos de... tem uma segunda questão, né, que é do reembolso. O reembolso das ações, quando você tem essas operações, você pode ter um direito de excesso, pode ter um reembolso. Se esse reembolso for por valor econômico, você tem uma obrigação de elaborar um laudo. Tem uma discussão sobre o momento desse laudo, uma discussão específica, mas para quem tiver interesse eu recomendo ali a leitura desse caso da CVM, o processo 2001-4635, em que surgiu essa questão. E por fim, a regra aqui de formação de capital, que é justamente aquela relacionada à necessidade de você ter um valor, no mínimo, correspondente ao valor do aumento de capital nos bens que são aportados, e também regras de tratamento das ações ali que vão ficar, que são de propriedade de uma companhia quando a gente tem a incorporação pela outra, que são ali aquela parte da participação de uma sociedade na outra. Esses daqui eram, né, os pontos principais para a gente passar hoje nessas noções introdutórias de fusão, cisão e incorporação, e a gente se vê na próxima. Obrigado.